desenvolvesse a questão de apresentar trabalhos, porque apresentar é muito bom, saber defender aquilo que você fez, saber defender o que você estudou, o que você procurou, é muito válido. E vocês vão ter que apresentar o TCC de vocês, então vocês vão passar por várias etapas até vocês chegarem nesse processo de concluir o curso. Tá longe ainda, mas chega, tá? Eu lembro quando eu estudei, parecia que nunca ia chegar, 5 anos demorava demais, mas chegou, no final chegou. E é muito bom, você olha para trás, o que você construiu durante a graduação, e você se sente bem. Você sente aquela angústia de começar a trabalhar, porque alguns de vocês não vão ter isso, talvez, mas eu não estava trabalhando, então eu fiquei uns 2 meses aquela angústia de não estar trabalhando, mas depois foi tranquilo. Temos 13 pessoas na aula. Beleza, eu vou começar a compartilhar aqui. Hoje eu não peguei um slide, mas a gente vai trabalhar uma outra situação. Professor? Fala assim. Boa noite. Só uma pergunta antes de começar sobre o assunto. Como que funciona exatamente aquele link que o senhor mandou? Porque eu achei que ia ter algum aviso, alguma coisa, não? Ela fica agendada no seu calendário. Ah, tá. Se você olhar lá, vai Entendi. aparecer. No meu calendário tá aqui, marcado toda Tá bom. sexta-feira a aula. Uhum. Fica melhor, porque se eu estiver apresentando, e às vezes eu tinha que sair para apertar o botão de aceitar alguém. Atrapalha um pouco, não atrapalha muito, mas atrapalha um pouco. Então, às vezes eu estou numa situação que está argumentando sobre alguma coisa, daí tem que parar o compartilhamento. A gente vai falar um pouco sobre... Isso daqui é um livro sobre Código Penal comentado, ou seja, dá uns comentários sobre o Código Penal. O que vocês entendem como Código Penal? O que vocês acham que é o Código Penal? O que ele dita? Penal vem de penalização, ou seja, então, o Código Penal, ele é um código que foi estabelecido para penalizar as pessoas que não cumprem as leis. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar de uma outra forma. O Código Penal, ele é uma forma de punir quem age incorretamente, mas ele é uma forma de beneficiar quem age corretamente. Então, a gente não pode pensar que o Código Penal foi feito apenas para prejudicar as pessoas. Na verdade, o Código Penal ele foi feito para ajudar as pessoas de bem. Ou seja, o Código Penal trata sobre os direitos das pessoas. Ou seja, então, todas as pessoas têm o seu direito, têm os seus deveres também, mas eles têm os seus direitos constitucionais, que está escrito no Código Penal. Aí, se você, como profissional ou como pessoa, se você descumprir algo relacionado ao Código Penal, o que acontece? Você vai sofrer uma penalização se você for pego em um ato fraudulento, certo? Mas a questão do Código Penal não é só isso. O Código Penal, ele envolve muitas áreas. Se você falar em assassinato, por exemplo, vai estar lá no Código Penal o tempo que a pessoa pega de penalização por esse fato. Mas o Código Penal envolve muitas nuances, envolve responsabilidade técnica, envolve cassação de direitos. Às vezes você perde o seu direito de ir e vir, o seu direito de exercer profissão, entendeu? Então o Código Penal ele rege sobre o fato de perda de direitos, ou seja, você vai perder os seus direitos por algum momento por ter feito um ato fraudoso, ou seja, um ato fraudulento que tentou
punir outras pessoas, ele tentou prejudicar outras pessoas. Alguém mais está travando? Ou só a Cíntia? O meu tá tranquilo, professor. Eu tô travando também, não. Tô tranquilo aqui. Beleza. Então, o Código de Ética, eu estou falando sobre o Código Penal, certo? Mas eu falei no Código de Ética pelo seguinte. Vamos pensar o seguinte, tem um Código Penal e tem um Código de Ética. O Código Penal é para punir as pessoas, digamos assim. Não é a função dele é beneficiar as pessoas de bem e por contraponto, punir as pessoas que fazem atos irregulares. Mas vocês acreditam que se todo mundo seguisse o Código de Ética, precisaria existir um Código Penal? O que vocês acham? Não, porque senão as pessoas não fariam as coisas erradas, né? Exatamente. O Euler falou corretamente agora. Se todo mundo cumprisse o Código de Ética, não existiria Código Penal. Porque ninguém faria coisas erradas fora da lei. Só que a própria lei em si, ela tem erros. Ou seja, ela tem nuances, situações que ela é complicada, que ela não é algo comum. Por exemplo, matar alguém, todo mundo sabe que é errado, beleza. Só que quanto tempo é de prisão por isso? Entendeu? Então, essa questão de definir penas, se é branda demais, se é pesada demais, é algo muito complexo. O ideal, o mundo perfeito, seria que todo mundo cumprisse o Código de Ética, né? E o Código de Ética, ele é o Código de Ética de pessoa, ele é o Código de Ética de profissional. Vocês viram um vídeo daquela pessoa que falou cidadão não, engenheiro civil? Vocês viram esse vídeo na internet? Não, professor. Tem um caso lá que eles estavam discutindo lá, veio uma fiscalização no local, e aí falou assim, o cidadão, aí a mulher falou assim, cidadão não, engenheiro civil. Ou seja... Professor, eu vi só essa frase aí que você acabou de falar. Só que eu não entendi porque, então é um vídeo que tem? É um vídeo, é um vídeo seguinte, porque é como se ela quisesse se valer da função dela, que é engenheira civil, para ser melhor que alguém, sendo que nem era o contexto daquilo dali. Entendeu? Então, aquela situação não era o contexto. Vamos pensar o seguinte, isso daí é um crime que ela fez? Vocês acham que é um crime? O que vocês acham? É um crime, não é? Um crime não é, só que eu acho que foge da ética, né? Exatamente, o Lourdes falou bem. Não é um crime você ter essa postura. Porém, foge da ética. Se a empresa que te contrata, alguém que você está relacionado, por exemplo, se você dá aula e faz um comportamento desse, por exemplo, se pegarem e gravarem um vídeo meu tendo esse comportamento, o que vocês acham que a faculdade faria? Eu acho que ela me demitiria na hora, e com razão. Porque não tem lógica fazer isso. Não tem nenhum motivo para você fazer isso. Eu ser engenheiro químico, vocês ser estudantes, não quer dizer nada. Eu aprendo com vocês aprendem comigo, e é uma troca de informação, e é uma troca de conhecimento. Então, acredito que... Acho que o Dinei entrou com outro e-mail. Isso é uma questão muito complicada. Por que eu vou falar que eu sou melhor que vocês, que alguém é melhor que alguém? Entendeu? Isso é um fato muito delicado. Então, querendo ou não, apesar que não foi um crime, ela sofreu penalização por isso? Essa mulher?
ela sofreu penalização pela empresa que ela trabalhava. Então, por mais que você não tenha uma penalização da lei, você pode ter uma penalização do seu âmbito profissional ou do seu âmbito pessoal, entendeu? Certas atitudes a gente tem que se moldar para não fazer, ou seja, para a gente ter consciência de que a gente não é melhor que ninguém. Vocês vão ser muito bons, mas vocês serão melhor que eu em alguns pontos, mas eu serei melhor que você em outros pontos. Assim, sucessivamente, com qualquer pessoa. Se botar eu num outro cargo, talvez, eu não dê certo. Eu nem sei se como professor deu certo, mas fazer o quê? Eu estou aqui, né? Mas é o que acontece. Cada um dá certo no seu ramo. Claro que você não vai descobrir o seu ramo do dia para a noite. Você vai aprendendo aos poucos. Então, é importante afastar esse ego. Por quê? Isso foge ao código de ética e isso pode ter uma penalização para você também. Entendeu? Pode ser uma penalização que nem sempre é uma penalização a nível de polícia, a nível de cargos superiores. É uma penalização do seu meio mesmo. O seu meio vai lá e te pune por o que você fez. Aí aqui, esse é o Código Penal. Ele tem várias partes. Ó. E aqui nem é o Código Penal completo. Ou seja, é uma parte do Código Penal. Ou seja, tem a aplicação da lei penal, tem do crime, tem das penas. Ou seja, cada situação vai ter um tipo de pena. Por exemplo, você trabalhar numa obra e ter irresponsabilidade técnica. Isso vai gerar uma certa pena para você. Agora, se você fazer uma outra coisa, se você roubar, por exemplo, você vai ter uma outra pena. Cada atribuição do Código Penal, e o Euler vai falar até melhor do que eu, né? Porque ele já leu esse Código Penal aí inteiro, aí, vários livros aí que ele comprou aí. É doida, professor, não li ainda tudo, não. Rapaz, eu fiquei impressionado com você, comprar aqueles livros todos de direito lá. Dá para não dormir só, porque uma vez eu fui ler a Constituição, não consegui, não. Eu tava lendo, uns trem bem difícil de entender, ó. A questão de Código Penal, legislação, Constituição, o que eu acho interessante, ela ser algo para consulta, ou seja, para você, digamos assim, você que não é advogado, não tem que ficar decorando artigo, não sei o quê, eu acho interessante para consulta, entendeu? Consultar alguma coisa. Você não tem como saber tudo de cabeça, então você vai lá pesquisar uma legislação específica que você quer, ou uma penalidade que pode ser implementada em alguma situação. Vocês, como engenheiros, vocês acham que vocês podem ter esse nível de penalizar alguém por alguma coisa? Vocês acham que vocês vão ter esse poder de penalizar alguém por ter feito um auto de infração? O que vocês acham? No contexto, né? Eu acho que, por exemplo, se ele estiver liderando uma equipe, provavelmente ele pode penalizar dentro do ramo profissional, né? Exatamente, muito bem. Eu nem tinha pensado nesse ponto que você abordou, Euler, mas exatamente. Você, para falar bem a verdade, gente, vocês, quando forem engenheiros, vocês vão trabalhar com gestão. E quando você trabalha com gestão, vocês vão trabalhar com gestão de pessoas, principalmente. Vocês vão trabalhar com gestão técnica, o que isso para vocês talvez seja até mais fácil, dependendo da situação. Gestão ambiental também, apesar de não ser vocês os principais responsáveis por isso, vocês terão que estar atentos a essa situação. Vocês têm uma obra, vocês têm um impacto ambiental que pode causar. Então, vocês vão lidar com gestão ambiental, gestão de pessoas, gestão dos processos que vocês têm que desenvolver. E, se vocês forem para a área de engenharia legal,
que eu acho que até o Euler quer trabalhar chega nessa área, não é, Euler? Oi? É você que queria trabalhar com engenharia legal, né? Para fazer perícias, arbitramentos. Isso. Então, exatamente. Se você trabalha nessa área, você talvez tenha essa função de atribuir penalizações para uma pessoa física, uma empresa, depende tudo do contexto que você vai estar atuando. E eu tava olhando a questão da perícia judicial, ele faz várias coisas, né? Tipo, ele pode condenar por exemplo, ele vai fazer a perícia de um edifício. Ele pode condenar o edifício, né? Se ele tiver em coisas precárias. E tem diversos mesmo contratos. Contrato, por exemplo, de um shopping, quando vai mudar de dono, tá? Mudar de pessoa que vai alugar, né? Ele pega e avalia para saber qual o valor que vale o aluguel, essas coisas. Mexe com questões judiciais também, né? Exatamente. Então, você pode ter tanto a função só de um consultor. Na área de engenharia legal, você pode ser o quê? Você pode ser um consultor, que é o que você falou. Vai fechar um shopping. Vai vender esse shopping para alguma outra instituição, qualquer outra instituição que possa ter interesse naquele shopping. Você vai avaliar o terreno, vai avaliar o local. Então, tudo é contexto. Um shopping numa região central tem um valor, numa região afastada tem outro valor. Vocês vão ter que entender sobre valores imobiliários, ou seja, vocês vão ter que entender sobre isso. Vão ter que entender sobre a construção em si, se ela está bem fundamentada, ou seja, se ela não tem nenhum risco à saúde e segurança das pessoas que ali estão, e se ela é sustentável, vários pontos que vocês vão verificar nisso. Mas, em alguns casos, vocês vão ter apenas a função de, digamos assim, de uma consultoria, entendeu? Dar uma consultoria para alguma empresa. Mas, vocês podem ter também a função de fiscalização. E aí, fiscalização, gente, é algo muito sério. Por quê? Você pode chegar numa obra e mandar um pedido para interdição daquela obra, porque você avaliou que ela está fora das condições adequadas para ser realizada. Se você tem vamos supor você como uma pessoa que vai atribuir pena, ou seja, que vai ter uma função de fiscalização. Quais conhecimentos inerentes você acha que você precisa ter para conseguir dar um parecer sobre aquela situação daquela obra, ou daquela linha elétrica, ou daquilo que está avaliando? Que características você acha que você tem que ter? Que visão, que perfil, que conhecimento? O que vocês acham? Vocês vão ter que ter conhecimento técnico, conhecimento de cálculo de estruturas, conhecimento sobre solos, conhecimento sobre a região. Vocês vão ter que ter conhecimento sobre legislação também. Vão ter que ter conhecimento sobre questões ambientais, por exemplo. E outros conhecimentos inerentes. E as questões jurídicas também. Então, vocês podem ser agentes ativos do Código Penal. Mas, em geral, na maioria dos casos, vocês vão ser agentes passivos. Ou seja, vocês serão pessoas que estarão com uma possibilidade de ser atribuído uma irresponsabilidade técnica. Esperamos que isso nunca aconteça com vocês, e não vai acontecer porque vocês vão ser muito bons. Mas isso é uma realidade que pode ocorrer. O que aconteceu, Eliane? Não estava conseguindo entrar? Alguém teve alguma dificuldade com essa questão da... Tem várias pessoas que não estão conseguindo entrar na aula, não é só eu, não. Eu consegui agora. Alguém mandou no grupo sobre isso? Mandou. Eu vou usar para eles aqui.
tem que entrar com o mesmo e-mail que está no Google Classroom, que daí já está automático. Tem gente que, se não tiver no Classroom, também vai dar problema. Mas eu estava tentando certinho e não Sério? não. Professor, Oi. Falou. uma coisa que eu queria saber que eu não entendo é sobre consultoria. O que exatamente o cara faz? Consultoria é o seguinte: você é um engenheiro, você vai ter ou uma empresa de consultoria ou você vai trabalhar para uma. Então, você vai ser contratado por uma outra empresa terceirizada. O que ocorre? Ó, vamos pensar o seguinte: vamos pensar no Frigon. Dá exemplo do Frigon que está na nossa realidade aqui. O Frigon vai precisar de um serviço, vai fazer um serviço de engenharia civil, vamos supor. E aí, ele tem algumas ideias, mas ele pede a contribuição de outros engenheiros civis de uma empresa à parte, uma empresa que faz consultoria e dá, digamos assim, dicas, conselhos, instruções para que ele desenvolva aquele projeto. A consultoria é diferente de empreiteiras de empresas que fazem o projeto. A consultoria é apenas uma instrução de como agir. Entendeu a diferença? Entendi. No caso, o consultor ele só vai dar um norte para saber onde que vai fazer as coisas e como vai fazer, né? Exatamente. Tá. Só que o Entendi. importante para quem quer ser consultor é o quê? É ter experiência de trabalho. A experiência de trabalho conta muito. Porque, vamos supor assim, você tem experiência e eu não tenho. Qual que é a maior chance de alguém te contratar do que eu? Você, né? Porque a pessoa fala assim, ó, ela tem mais experiência, ela é mais capacitada para dar alguma instrução para mim. Nem sempre isso é real, mas na maioria das vezes sim, porque a experiência de trabalho, ela é fundamental no desenvolvimento de novos projetos. Ou seja, você vai aprender a fazer projeto fazendo projeto. Então, a faculdade é uma consultoria, digamos assim, ela é um norte para você trabalhar. Mas, na prática, é que você vai desenvolvendo, que você vai ver as dificuldades. Porque, digamos assim, na faculdade, muitas das vezes você não aplica o que você projetou. Então, digamos que o papel aceita tudo. Aí, quando você vai projetar e depois realizar, aí você já começa a entrar em um outro padrão, ou seja, em uma outra situação. Porque nem sempre aquilo que você projeta é viável. Você quer fazer uma usina hidrelétrica, lá o engenheiro elétrico fez levantamento, mas daí você faz todo o projeto e aí no final você avalia que a vazão de água do rio não vai ser suficiente. Entendeu? Um negócio simples. Que não foi levantado e prejudicou o trabalho. Mais para frente, vocês vão aprender uma metodologia que é análise de... Vou escrever aqui. Essa análise aqui, ó, que em inglês é SWOT, SWOT, ela é muito usada em projetos. Vocês vão avaliar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Ou seja, então, quando você faz um projeto, você avalia essas situações. Você sempre avalia esses 4 fatores. Ela é uma metodologia já muito utilizada, muito validada no ramo de projetos. Mas, voltando ao Código Penal, então a gente percebe aqui, ó, tem a questão das penas, tem a questão de concurso de pessoas, medidas de segurança, ação penal, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade imaterial. Vocês sabem o que é crimes contra a propriedade imaterial? Vocês fazem ideia do que seja isso? Vocês podem estar muito expostos a esse tipo de crime. E está no Código Penal.
crime imaterial seria o seguinte: crime contra a propriedade imaterial. Vamos supor que você faz um trabalho científico ou um projeto de engenharia. Você faz um projeto. Aí está lá o seu nome, está lá a sua marca registrada, ou está o seu nome para a sua empresa, depende de onde é que você está trabalhando, onde é que você está aplicando. Você acha que alguém ir lá copiar é certo? Copiar o seu trabalho? O que vocês veem nessa situação? Oi? Não é certo nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. E é por isso que quando eu peço alguns trabalhos científicos, eu sempre peço para vocês colocarem as referências. Porque quando você coloca a referência, você está dizendo assim: essa ideia, ela não é minha, ela é da pessoa X. Entendeu? Então você está dando crédito à pessoa que você procurou, pesquisou. O que você não pode fazer? Nunca. Você não pode pegar o trabalho de outra pessoa e dizer que é seu. Você não pode, digamos assim, fingir que é seu, ou seja, mudar poucas coisas. Você pega um negócio lá, não faz igual, né? Muda só um negocinho, um pequeno detalhe. Isso daí já é considerado um crime contra a propriedade imaterial. Ou seja, você violou o trabalho de outra pessoa. Então, o Código Penal, ele sempre vem de uma falha no comportamento ético. Ou seja, então, a gente sabe que a gente não pode copiar de outras pessoas. Porque é diferente. Por exemplo, copiar numa prova é errado. É muito errado. Mas pensa um pouquinho mais agravante: copiar o trabalho de alguém de um projeto. Um projeto leva anos para ser feito. E você vai lá e simplesmente copia o projeto de alguma pessoa. Então, por isso, tem que tomar até muito cuidado com o seguinte. Vamos lá, vamos pensar na internet, um quarto com um designer arquitetônico impressionante. Aí você acha um quarto lindo. Mas você não pode fazer o quarto do mesmo jeito que aquele está no Google, por exemplo. Porque aquilo lá foi uma propriedade intelectual, ou seja, foi um trabalho intelectual de outra pessoa. Então, eu sei que replicar é bom, você está aprendendo na replicação. Mas essas questões são muito delicadas e podem acarretar algo ruim para você, sendo que nem é seu objetivo fazer aquilo. Entendeu? Prestar atenção que você tem que se policiar em toda situação como engenheiro. Você vai estar exposto a diversas situações que podem ser boas ou ruins, e você vai ter que se policiar para identificar o caminho certo, o caminho que você está obedecendo, cumprindo as normas éticas. Porque se você cumpre as normas éticas, você não vai ter nenhuma ação penal em cima disso em você. Porque uma pessoa que é ética não vai ter alguma ação penal. Quem que vai punir alguém que é ético? A não ser que você sofra, digamos assim, uma perseguição de outras pessoas que podem não gostar de você ser ético. Então, isso realmente pode acontecer. Nós temos na sociedade inúmeros tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins e pessoas muito ruins. Então, a gente tem que se policiar até com quem a gente discute, com quem a gente anda, porque é uma situação muito complexa. Crimes contra o sentimento religioso também, contra a família, contra a fé, contra a administração pública. Contra a administração pública, gente, vamos pensar o seguinte, vocês são engenheiros. Eu aposto que daqui desse curso vai sair pelo menos uns 3 concurseiros aí. Essa aí eu tenho quase que certeza. Porque sempre sai um concurseiro em uma graduação aí. E realmente,
um concurso, ele é muito bom em algumas situações. A estabilidade ela é boa, não ser mandado embora, então a estabilidade é muito boa. Mas também tem o seguinte, depois que você conseguir entrar no concurso, você vai ter que seguir os preceitos daquela instituição, os preceitos éticos. Se você cometer algum crime contra a administração, ou seja, se você tem um crime de estelionato, um crime de... que nem lá o crime que a Dilma foi deposta, de pedalada fiscal, que falaram lá, que é um crime contra a administração. Então, são N tipos de crimes que você pode cometer atuando como na função pública. Então, muito cuidado também se você entrar no ramo público. E no ramo privado também, você não precisa nem falar, porque no ramo privado, você nunca sabe se você vai estar no trabalho amanhã. Isso pode ser ruim, mas pode ser bom. Vocês acham que estabilidade pode gerar comodismo ou não? O que vocês pensam a respeito? Eu acredito que sim, professor. Acho que depende muito da pessoa. Porque, assim, tem pessoas que já são acomodadas por natureza, já outras que não, que sempre estão buscando mais. Então, vai muito da pessoa. Concordo com os dois pontos de vista. Eu, Professor, pra você ter ideia, no ensino médio eu tive uma professora que ela, por exemplo, era a única disponível para aquela disciplina. Ela se incomodou tanto que, tipo, ela sabia que ela não poderia ser demitida devido a isso, né? A professora praticamente, ela combinava com os alunos uma coisa, fazia outra, coisas relacionadas ao próprio conteúdo. Por exemplo, até no o 7 de setembro em si, por uma vez que ela combinou no desfile, não sei se ela brigou com o aluno, tinha dado um B.O. com o aluno lá também, ou com a direção. Sei que a professora simplesmente ela emburrou, não participou do desfile e quis culpar os alunos também de certa parte, que alguns alunos gastaram dinheiro para fazer um trabalho que ela pediu no 7 de setembro e ela não queria pontuar mais os alunos. Aí ela já recebeu vários baixo-assinado, tudo dos alunos, só que a direção não tinha o que fazer por conta de não ter outra pessoa para substituir ela. Ela se acomodou ali. Ela viu que não tinha como fazer nada e ficou de boa. Pois é, isso é um comodismo muito grande. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês sabem, por acaso, se tem algum curso de engenharia química em Rondônia? Se tiver, vai ser em Porto Velho só, não? Pois é, nem em Porto Velho tem. Ou seja, não tem nenhuma pessoa que se forme em engenharia química em Rondônia. Então, quando eu fui contratado pela Finca, o que aconteceu? Eu não sei se tinha outros professores, porque eles estavam numa cidade muito grande de professores de química. Aí eu dei uma aula lá, não sei se ficou muito boa, mas eu fui contratado e eu pensei comigo que eu buscaria melhorar. Então, até deu um baque quando falou assim, agora nós vamos parar, nós vamos para aula virtual. Eu falei assim, eu não faço nem ideia como gravar aula virtual. Aí foi um baque geral. Para mim, eu creio que para vocês também, que estavam iniciando. Mas se buscar, se inovar, se aprimorar e não se acomodar é fundamental em qualquer profissão. Então, isso também está relacionado com a ética profissional. Ética profissional é você fazer aquilo que se propõe a fazer bem. Entendeu? Então, se você se propõe a fazer algo com prazer, fazer bem, você vai tentar melhorar.
Agora, se aquilo lá para você você não quer fazer bem, não quer melhorar, então nada vai acontecer. Você vai ficar no comodismo. O que você tem que se policiar a todo momento é o seguinte: comodismo e decepção, desânimo com o trabalho. Vez ou outra, vocês, como profissionais, vão se sentir nessa situação de decepção ou desânimo pelo trabalho em algum momento. Mas se isso for algo pontual, isso quer dizer que é só uma situação que te desagradou e que pode ter dado essa reação adversa em você, de ter sentido essa desânimo em relação ao seu trabalho. O que você não pode deixar acontecer é esse negócio de virar uma bola de neve, você acumular decepção e desânimo e não querer se aprimorar. Quem não se aprimora fica para trás. Independentemente, ele pode ser se formado em Harvard, na USP, onde é que seja. Se ele não se aprimora, ele não vai chegar aonde? Não vai chegar onde ele quer. Vai ficar para trás. E quem não se aprimora também corre o risco de sofrer ações penais. É aí que entra a situação. Vamos dar o exemplo do caso lá que aconteceu na semana passada para mim, que foi do posto fiscal aqui de Jair-Paraná que caiu. Às vezes, eu nem sei, estou só conjecturando aqui, criando uma hipótese. Pode ser uma pessoa que está insatisfeita com trabalhar não sei se foi empreiteiro, o que foi, trabalhar naquela empresa e fez tudo errado, digamos assim, fez tudo fora do padrão. Ou então ela aceitou fazer daquele jeito mesmo, porque para ela tá bem, se ela está ganhando dinheiro, tá bom. Entendeu? Esse comodismo, ele pode prejudicar em diversos âmbitos. Ele pode prejudicar em qualquer área, qualquer situação que você esteja enfrentando. Então, muito cuidado que quando você está numa função técnica, numa função de engenheiro, você se acomodar pode valer mais do que você perder o seu emprego. Você pode perder, digamos assim, uma carreira, por ter feito alguma negligência, por estar nem aí com o trabalho mais. Entendeu? Então, essa preocupação vocês têm que ter todo momento. Alguém tem algum comentário a respeito disso? Alguém quer ler essa frase para mim? Euler, você lê para nós? Leio. No caso é o artigo 1. É, o artigo 1º aqui. No caso é só até a lei número 7.209. Aham. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Redação dada pela lei número 7.209/84. O artigo 1º já fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Vamos refletir sobre isso. O que isso quer dizer para nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa prática? O que isso quer dizer? Existe lei para tudo? Que não sei se existe lei para tudo, mas deve existir lei para tudo, certo? Porque vamos pensar o seguinte: você, hoje, com a sua visão atual, você condena as pessoas que praticaram escravidão com as outras? Você condena ou você não condena? Eu acho que condena, né? Porque é um crime, né? Condena na nossa visão atual, entendeu? Porque hoje a gente sabe que fazer isso com outra pessoa é um dano irreparável ao caráter e aquela pessoa. Mas antigamente,
isso era visto como algo comum, infelizmente. É até, nós como seres humanos falar isso, é até algo absurdo, assim. Você subjugar uma outra pessoa, não existia lei para você não poder fazer isso, entendeu? Então, digamos assim, as pessoas estavam respaldadas pela lei. Tem muita gente ruim respaldada pela lei, entendeu? Porque a lei tem brechas. Mas quando eu falo que a lei tem brechas, eu não estou propriamente criticando a lei. Claro, ela tem muita coisa errada. Mas o fato de a lei ter brechas, o que vocês pensam a respeito das brechas que tem na lei? As leis, elas têm algumas exceções, né? Por exemplo, até um crime de assassinato mesmo, ele depende da forma que foi feito um crime, pode ter diversos tipos de pena, né? Exatamente. Então, a questão é, as leis têm brechas e as leis têm contexto. Por quê? Uma pessoa que rouba 100 milhões de um banco público só para enriquecer sua família, a pessoa não tem nenhum cabimento o tipo de ação que ela faz. Mas a pessoa que rouba um arroz no mercado porque está com fome, é errado também. Mas é contexto, entendeu? Eu não posso atribuir a mesma pena para esses dois tipos de pessoa. Então, a lei tem brecha, mas a brecha da lei é baseada no contexto. E vamos pensar o seguinte: vocês acham que a engenharia civil tem brecha? E a engenharia elétrica também? Os dois, para quem faz civil e para quem faz elétrica. Vocês acham que ela tem brecha? Em que contexto, professor? Digamos assim, tudo que já se sabe tudo sobre a área de engenharia civil e tudo sobre a área de engenharia elétrica? Eu acho que não. Eu acredito que não. Não acho, não. Eu acredito que não. Não tem como ter o conhecimento total ainda. Exatamente. Sempre uma coisa muda, às vezes. Ainda mais com o tanto de tecnologia que existe hoje, professor, sempre acaba aparecendo alguma coisa nova, né? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, se falar em tecnologia, a lei tem brecha, mas a engenharia, a química, a farmácia, qualquer outra área tem brecha, por quê? A brecha, ela é um ponto para crescimento. Infelizmente, com as brechas, alguém na área... O problema da área da lei é o seguinte, é que as brechas na lei fazem pessoas sofrerem às vezes. Esse que é o grande problema. As brechas na engenharia, ou em uma outra área, elas são oportunidades de crescimento. Entendeu? Uma brecha em um certo ramo, por exemplo, vamos supor, construir uma planta industrial que não existe na América Latina. Você vai precisar de engenheiro civil, engenheiro elétrico, e essa planta vai ser colocada em Ji-Paraná. Isso é uma brecha situacional. É uma brecha para você, como engenheiro, buscar conhecimento, ir atrás, se aperfeiçoar, tentar se desenvolver profissionalmente e trabalhar naquele local. Então, isso é uma brecha que abriu para você, é um encaixe. Talvez se essa planta fosse no Canadá, você não iria. Mas como ela é em Paraná, aquilo é uma brecha, é uma oportunidade para você entrar naquele ramo. Então, sempre a gente pode estar desenvolvendo trabalho. Se não existisse desenvolvimento para ser feito ainda, não teria nem lógica vocês desenvolverem o TCC de vocês. Por quê? Já sabe tudo. Teve um cientista, que eu não lembro qual que foi, eu não sei se foi Maxwell, mas ele falou aproximadamente em 1900 que toda a ciência, que tudo da ciência tinha sido descoberto já. Ou seja, a ciência tinha descoberto todos os fenômenos. Ele não poderia ter errado o pior, né? A gente descobre coisa até hoje, a gente descobre coisas, está sempre descobrindo novas coisas. Porque o mundo é dinâmico, a tecnologia é dinâmica. Então, vamos pensar o seguinte.
Vamos pensar, a lei tem brecha, certo? Mas se eu falasse em crime cibernético na década de 90, isso teria alguma relevância para a lei? Teria sentido colocar na lei que crimes cibernéticos, crimes na internet, tinha sentido fazer isso? O que vocês acham? Não, naquela época nem existia internet assim. Exatamente. Então, percebam que a lei tem brechas porque o ser humano evolui. Ou seja, ninguém imaginava que existiriam hackers na década de 90. Entendeu? Então, essa situação vai fazendo com que a lei evolua ao longo do caminho. Por isso que vira um emaranhado. Você começa a olhar lá, legislação nova, instrução normativa nova, tudo que é coisa que aparece novo que você tem que estar se atualizando. E aí é um problema, porque você olha uma referência, para quem trabalha na área de engenharia legal, que vai ter que olhar muito legislação, isso é um problema. Você olha uma referência e diz uma coisa, você olha outra e diz outra coisa, aí você não sabe qual você segue, entendeu? Porque é muita informação, é muito conhecimento a respeito disso. Então, você acaba, às vezes, pode se perder em certas situações que você está vivenciando no seu trabalho, entendeu? Então, essa dinâmica aí, ela vai sempre alterar. Então, vocês já ouviram falar que a cada ano cria novas profissões? Vocês já viram algo sobre o assunto? Não que eu me lembre agora, professor. Acho que não. Se criam muitas profissões novas. E eu vou falar para vocês, tipo assim, ó, vamos pegar só na área da engenharia. Quais engenharias vocês acham que existem? Qual curso de engenharia que existe? Vamos saber para mim. Nossa, tem muito. Milhões. Tem muitos. Curso de engenharia de produção, engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, Civil, testes, Civil, Engenharia de química, sistemas, Do petróleo. engenharia automobilística, engenharia de Aeronáutica. automação, engenharia. Ixi, uma engenharia. É 34, eu acho. cara, Eu acredito que é 34. eu não tenho ideia do tanto de esquema, mas é muita engenharia. Se você parar para analisar, eu jamais imaginaria na minha vida, quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para a Federal Santa Catarina. Aí eu passei para engenharia de alimentos, mas acabei que não fui. Tinha engenharia de pesca. Eu falava assim, como assim engenharia de pesca, minha gente? Eu não mais... A engenharia de aquicultura, para estudar águas superficiais, alguma coisa assim, lei de rio. Eu fiquei impressionado com o tanto de engenharia que tinha. Além da engenharia elétrica, existe a engenharia de energia, ou seja, além da engenharia química, existe a engenharia bioquímica. Então, surgem novas demandas e criam-se novas profissões. Professor, no caso, a bioquímica, ela é aquela que mexe com parte de laboratório, né? A bioquímica trabalha com processos biológicos, entendeu? Essa que é a diferença. Por exemplo, engenheiro bioquímico trabalha mais voltado para, vamos supor, produção de cerveja, que é um processo fermentativo, um processo biológico. Mas também não que o engenheiro químico não possa fazer, mas digamos assim que o engenheiro bioquímico ele é mais específico para essa área. Assim como o engenheiro de petróleo. O engenheiro de petróleo ele é específico para trabalhar com petróleo. Já o engenheiro químico ele pode trabalhar com petróleo ou com outra área, ou com, vamos supor, a indústria de alimentos. Entendeu? Então, da engenharia química em si, surgiu várias outras engenharias. Da engenharia elétrica também. Da engenharia civil também. Lembra que eu falei para vocês dos primórdios da engenharia? A engenharia civil tem esse nome por quê? Vocês lembram? Por que é engenharia civil? Por causa da época quando começou era militares, era do exército, no caso? É isso aí. Tinha duas engenharias. Tinha engenharia militar, que era para obras militares, e tinha engenharia que era para obras comuns, que é a engenharia civil. Então, digamos assim, o engenheiro civil e o militar, eles eram engenharia elétrica, engenheiro químico, engenheiro de produção, eles eram todos engenheiros um só. Então, na verdade, existia um engenheiro só.
Só que um engenheiro ele trabalhava com obras, casas, na época não existia prédio, mas trabalhava com construções da civilização normal, e o outro era com obras militares. Essa que é a diferença. Aí foi surgindo novas engenharias, a engenharia mecânica, que é a próxima que surge, aí surge a engenharia elétrica, surge a engenharia química. Então, desenvolveu a profissão. Desenvolve a profissão, desenvolve as leis. Beleza, Mira, tranquilo. Desenvolve a profissão, você tem que desenvolver as leis. Por quê, gente? Se eu crio uma profissão, o que tem que acontecer com essa profissão? O que a profissão precisa para ela existir? O que vocês acham que a profissão precisa para ela existir? Precisa da demanda, né? Demanda, correto. Primeiro ponto é a demanda. Não tem como fugir disso. E o segundo ponto, que é um ponto relacionado à área legal. O que vocês acham que é? E regras? Regras, isso mesmo. Regulamentar a profissão. Entendeu? Você tem que deixar uma profissão regulamentada. O engenheiro civil faz isso. O engenheiro elétrico faz isso. O engenheiro de pesca faz isso. Eles vão dar atribuições profissionais. E aí, com base nas atribuições, se o engenheiro fugir das atribuições dele, ou se ele fazer mau uso das atribuições, ou seja, ter inadimplência, digamos assim, inadimplência não, essa é a palavra agora, não trabalhar de acordo com os preceitos da profissão. Então, ele vai sofrer alguma ação, ou civil ou penal. Essa ação depende do impacto, do dano, ou seja, do que ele pode causar à sociedade. Entendeu? Então, tudo é contexto. Mas vai ficando assim cada vez mais, que a pouco um engenheiro não vai fazer nada mais, ó. Criando tanta área que não vai ter. Eu também concordo. Tipo assim, cria muita área, aumenta a competitividade. E aí, digamos assim, hoje, gente, o que voga não é mais um diploma, é a meritocracia. A meritocracia é o quê? É você fazer por onde? Porque você começa hoje ganhando um salário que não é condizente com sua profissão, geralmente. Se você, tipo assim, for uma pessoa contratada, né? Se for autônomo, depende dos seus contatos, do network, de quem você conhece, pode ser que você ganhe um pouco mais. Mas hoje, o ramo profissional está muito inchado. Então, você tem que trazer um quê diferencial, entendeu? Você tem que trazer esse ponto. Para quem trabalha, já tem a vantagem de ter alguma experiência. E para quem não trabalha, pode correr atrás, fazendo cursos, fazendo workshops, estágios também, muito bom. Mas mesmo assim, professor, a gente fazendo um estágio, vamos supor, que nem está fazendo engenharia elétrica. Antigamente abrangia a engenharia da computação, abrangia toda essa área que envolvia eletrônica. Hoje em dia, engenharia elétrica é só tensão alta e só. Aí já tem um engenheiro de computação, um engenheiro eletrônico, um engenheiro mecatrônico, que antigamente era tudo na engenharia elétrica, abrangia tudo. Exatamente. Aí vai ficando sem mercado. Só que o Juan também tem uma outra situação aqui. Apesar de você não ter a formação específica, por exemplo, da mecatrônica, não que você não possa atuar nessa área, só que você vai ter que precisar, digamos assim, fazer cursos, workshops, pós-graduação, aí você tem que ter... Um curso técnico, no caso. Depende, um curso técnico, uma pós, ou um workshop, algo que te diferencie, entendeu? Acredito que foi aumentando outros tipos de engenharias, no caso, que se dividiu, né, da elétrica que ele está falando. Eu acho que se dividiu um pouco por causa também que ficaria difícil uma pessoa sozinha se especializar em várias áreas, né, no caso da parte mecatrônica, mexe com parte eletrônica de máquinas, né, também. Então, acho que ficaria complicado a pessoa se especializar em vários ramos ali dentro da profissão dele, né. Exatamente. Isso é um ponto muito correto, Ola. Apesar de você ser engenheiro elétrico, você ter competência para fazer isso, você não consegue abraçar o mundo.
você consegue saber bem uma, duas coisas da sua profissão, e você vai ter que, mesmo assim, conversar, dialogar, entender o ponto de vista das pessoas. Então, o fato de abranger, de aumentar, de ampliar a questão, é que você tem, digamos assim, mais áreas de conhecimento. O que eu acho que seria o seguinte, vamos supor, você falou que tem engenheiro elétrico, mecatrônico, engenheiro de energia, sei lá, outro engenheiro que se possa ter. Vamos supor que tenha 4 subdivisões da engenharia elétrica. Antigamente, seria 4 engenheiros elétricos, cada um fazendo uma área. Hoje, vai ser um engenheiro elétrico, um de outra área, um de outra área, outro de outra área, entendeu? Então, aumenta a competitividade, porque diminui digamos assim, as suas quantidades de vagas para aquele trabalho. Na verdade, um engenheiro elétrico e um engenheiro mecatrônico vai partilhar da mesma função na empresa. O que eles vão exercer ali vai ser a mesma coisa, só vai mudar o título deles. Igual você vê em muitos lugares aí, ó, que nem você falou, você é engenheiro químico. Aí ali tem um bioquímico, que vai fazer a sua função, tipo assim, que você poderia fazer, só que é mais específico, entendeu? Na área. Mas é uma coisa que você é formado para isso, você é um engenheiro. Exatamente. Você deixa multifacetado, ou seja, você deixa várias formações diferentes, por exemplo, engenheiro elétrico e mecatrônico. Os dois têm conhecimento de fazer a mesma coisa. A diferença é que o seguinte, o engenheiro mecatrônico viu mais sobre alguma outra coisa que eles acabam preferindo, talvez, o engenheiro mecatrônico alguma função. Mas, no geral, gente, vocês vão ver que as vagas de trabalho elas não são tão específicas assim. Por exemplo, quando eu procurei emprego sobre a minha área, às vezes pedia lá, formação, engenharia química, produção, mecânica, ou seja, dava vários ramos que poderia fazer aquela função, entendeu? Então, lembra que eu falei para vocês na aula de introdução à engenharia que tinha 10 ou 11 funções de engenheiros que pode ser feito? E a função independe muito do que da formação, e mais que do perfil. Entendeu? Depende do perfil também. Por exemplo, alguém de vocês se vê na área de produção, de processos industriais, trabalhando, por exemplo, assim, processos de uma indústria, sei lá, cimenteira, por exemplo, ser o engenheiro de processo da indústria. Provavelmente não seja o perfil de vocês, porque vocês são mais, tipo assim, relacionados talvez à manutenção, digamos assim, e a construções. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar, entendeu? Então, você gera um leque de opções que depende muito também do perfil do profissional. E é importante entender o seu perfil. Aqueles testes de perfil que a gente faz, o meu nunca dá certo. O meu dá sempre perfis variados, ou seja, não dá um perfil específico. Mas tem algumas pessoas que têm perfis específicos. Tem uns que são mais analíticos, mais teóricos, outros são mais práticos, outros são mais, tipo assim, tem melhor interação social, de gestão. Então, você vai ter que acabar entendendo o seu perfil durante a graduação e durante o trabalho, se você trabalha na área. Ó, aqui um ponto que eu queria abordar. Interdição temporária de direitos. Ô, Juan, você lê para nós esse artigo 47 aqui? Ih, professor, não tô chegando direito, não. Porque todo no sol quente aqui, meu olho tá aqui na brasa. Você consegue ler agora? Ou tá difícil? As penas de lei de interdição temporária de direito são: capítulo de inciso 1 a 3, com redação pela pena de lei número 7.209/84. A proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que depende de habitação especial, de licença ou autorização do poder político.
3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículos. Só? Ou tudo? Pode ler até os 5 aqui. Proibição de frequentar determinados lugares, acrescentado pela Lei número 9.714/98. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, acrescentando pela Lei número 2.550/2011. Beleza. Então, o que nós temos nessa situação é o quê? Pena de interdição temporária de direitos. Você, ser humano, tem direitos, certo? Você tem os seus direitos. E por que a lei interdita os seus direitos por algum momento? Por que vocês acham que ela faz isso? Por que a lei vai... Será que é igual aquela suspensão disciplinar de empresa, que dá para a pessoa pensar um pouquinho? Basicamente isso, para você talvez pensar e refletir um pouco sobre as ações que está tomando, entendeu? Eles vão lá e interditam o seu direito. Ou seja, você proíbe de exercer cargo público, função ou atividade, bem como mandato eletivo. Tem uma coisa que eu não concordo na Constituição brasileira, que é o quê? Se você não votar, bloqueia a sua possibilidade de fazer, de ter cargo público, de fazer passaporte, de fazer um monte de coisa. O que eu acho muito desnecessário, porque você obrigar alguém a votar, eu acho que não está muito relacionado à democracia. Mas beleza. Tira o direito do livre arbítrio, da livre e espontânea vontade, né, da pessoa. Exatamente. Você tem o direito de se manifestar como você bem quiser, de fazer ir e vir. Isso aí obriga você a fazer uma coisa. Porque uma coisa é quando você... Porque, assim, ó, o seu direito vai até onde começa o do outro, certo? Mas o direito de votar, se você escolher por votar ou não votar, isso não afeta ninguém. Não vai prejudicar ninguém você ir votar ou não. Entendeu? Então, eu não vejo sentido de penalizar alguém por não votar. Se é uma democracia, por que a pessoa é obrigada a ir votar? Entende a situação? O que é diferente de quando a pessoa comete um ato de infração ou um ato criminoso que pode prejudicar a vida, a saúde ou o bem-estar de outra pessoa. Aí já entramos numa outra situação. Aí realmente eu concordo que a pessoa tem que ter uma interdição temporária de direitos para que ela consiga melhorar os seus atos através da pena. Porque eu acho que o Brasil deveria tentar se habituar mais a obedecer regras. E eu não digo obedecer regras ao ponto de ser escravinho da regra e cumprir exatamente certo. Mas, por exemplo, algumas coisas que você não faz quando é criança, que são algumas regras, depois, quando você é adulto, você não quer fazer. E são coisas que não vai te prejudicar. Por exemplo, ir trabalhar. Ter um comportamento adequado no trabalho. Entendeu? Ir com uma roupa adequada. Por mais que você possa vestir uma roupa que você quiser, isso é seu direito. Imagina, você ir na frente do juiz de bermuda e chinelo. Não passa uma boa impressão. Apesar de não ser um crime, não sei nem se é crime de desacato, mas eu acho que não seja crime, não. Mas, porém, isso não passa uma boa impressão. Porque, como eu falei, tudo é contexto. Entendeu? O direito, o Código Penal, o Código de Ética é contexto. Então, eu acho que seguir algumas regras é importante. Agora, algumas outras já não são, como votar. Seguir a regra de ter que votar não contribui em nada para a sua cidadania, para a sua moral, para o seu caráter. Entendeu? Agora, você fazer as coisas certas, cumprir normas, isso auxilia talvez no seu moral futuramente, na sua ética. Essa daqui, vocês como profissionais que vão ser certificados por um conselho certificador, que no caso da engenharia é o CREA,
vocês podem sofrer a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial. Ou seja, você depende de uma habilitação especial. Se você tiver um cargo de responsabilidade numa obra, num projeto de uma instalação elétrica, você vai ter que ter o seu CREA lá. Está dizendo assim, o CREA é um documento que diz, você é apto. Todo documento que nós temos diz alguma coisa. A URG, ele diz que você é agente. Ou seja, ele diz que você é um ser humano, que você tem um cadastro de pessoa física. O CNPJ diz o quê? Diz que você é uma pessoa que é empregadora, ou seja, que emprega outras pessoas, que é uma pessoa que tem empresa. O CPF diz que você é uma pessoa física, uma pessoa que não tem nenhuma ligação em uma sociedade ou uma empresa. A habilitação diz que você é apto a conduzir veículos. E a habilitação profissional diz que você é apto a conduzir as especificações que você tem nela, entendeu? Então, o que você vê é uma carteira de trabalho, escrito lá, CREA, número tal, registro tal, pessoa tal, mas o que tem por trás dela são anos de conhecimento e especificações técnicas, ou seja, regulamentos que têm que ser seguidos, ou seja, tanto de ética como o regulamento específico, ou seja, as atribuições específicas. Ou seja, porque se você não trabalhar com aquilo que você é atribuído, isso é um crime, você está trabalhando fora da sua atribuição. Então, muito cuidado com esse ponto. Aqui. Suspensão de direito de dirigir, isso aí, a gente sabe que acontece muito. Proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, você pode, vamos supor assim, se você atazanar uma pessoa muito, essa pessoa pode gerar uma ordem de restrição contra você, que você vai proibir de ficar perto dela ou frequentar certos lugares. Da interdição temporária de direitos. Trata-se de uma pena restritiva de direitos em sentido estrito, ou seja, consiste na limitação de uma prerrogativa ao direito. Ou seja, tem o direito, tem a prerrogativa. Você pode ir e vir, mas você roubou, você cometeu o dolo em cima de alguém, ou seja, você tentou matar alguém. Então, o que faz o Código Penal? Ele vem na prerrogativa, ou seja, vem no direito. A partir dele, ele resgata o direito que está envolvido e por que eu tenho que tirar esse direito dele. Ou seja, então, em alguns casos, eu tenho que tirar o direito de ir e vir da pessoa porque ela traz risco para a sociedade, de certa maneira. Onde é que fala de engenheiro? Na proibição do exercício, se trata de pena restritiva específica, pois só se aplica aos crimes cometidos no exercício da profissão ou atividade e se houver violação de deveres a eles relativos. Por exemplo, médico, dentista, engenheiro. Vamos pensar, se você está numa obra, e a obra, você não está lá verificando ela, você está 3 dias sem na obra, e a obra aconteceu um problema, ela caiu. Você não estava lá, certo? Ou seja, se o crime de responsabilidade, ou seja, o crime que tira a proibição da pessoa exercer a profissão, está relacionado a crimes cometidos no exercício da profissão. Você não estava lá, então você não estava exercendo, certo? Então você está livre de acusação de crime de responsabilidade. O que vocês acham? Não, porque o projeto é seu. Exatamente. Aí mesmo que não é o BO, digamos assim, né? Porque se você não estava lá, por que você não estava lá? É claro, você não vai ficar 24 horas na obra que você está no projeto, mas você tem que estar por dentro das coisas que acontecem. Você pode fazer um levantamento diário, um levantamento sempre. O bom seria diário mesmo, fazer um levantamento diário e ver como está o andamento, o que está sendo feito.
Minha garganta tá ficando ruim, já cheguei nesse horário já. Mas, então você tem que levantar os pontos que você precisa, entendeu? Você precisa saber o que você está atuando, o que você está fazendo. Alguma dúvida, gente, sobre a aula? Até agora não, professor. Pelo menos eu, né? Vocês têm algum ponto a abordar além do que eu estou falando? Tá tranquilo, professor. Então, eu acho que é isso, gente. A gente abordou os principais tópicos, que é a nossa aula de ética, Código Penal, Código de Ética, mas não é para vocês saírem daqui entendendo sobre Código Penal e Código de Ética. É só para vocês entenderem como isso afeta a sua profissão, entendeu? Então, lembre-se o seguinte, da aula de hoje, a lição que fica é: respeitem o Código de Ética, tanto pessoal como profissional, para não sofrerem ações do Código Penal e levarem a alguma penalização técnica ou pessoal. Ó, gente, o que eu estava pensando aqui? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, nós teríamos uma aula no sábado passado, mas eu fiz essa aula hoje e eu não fiz a aula sábado passado. O que vai ter é um estudo de caso avaliativo. Ele vai valer, vou ver aqui na tabelinha, ele vale 1,5 ponto do primeiro bimestre. O que vai acontecer? A gente falou sobre responsabilidade técnica e tal, e como vocês podem ser punidos por alguma atividade técnica penalmente, se vocês tiverem inadimplência, se não forem... Inadimplência é outra palavra, mas tudo bem. Se vocês não forem coesos, seja no que vocês fizerem, se vocês forem irresponsáveis. Então, vai ser um estudo de caso que eu vou passar para vocês, bem tranquilo, a respeito de algo fictício ou então verídico que aconteceu. Vocês vão avaliar aquela situação em si. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou postar essa atividade nesse final de semana, e aí a gente grava uma videoaula tirando dúvidas sobre essa atividade, beleza? Seja rápido, seja meia hora, 1 hora, só para tirar dúvida. Tranquilo? Por mim, de boa, professor. Então, eu vou ter que montar ainda, isso de casa, não deu tempo de montar. Aí eu vou enviar para vocês, e a gente vê o melhor horário para tirar algumas dúvidas sobre o trabalho. Acho que rapidamente tiramos algumas dúvidas. Tranquilo, gente? Opa. Tranquilo. Vou parar de gravar aqui, então.